Ok, pessoal, então, meu boa noite a todos. E hoje nós vamos, então, para a aula 254, a relação dos ajustadores com os indivíduos mortais. Então, é uma interpretação baseada no documento 110 do livro de Urântia. O revelador é o mensageiro solitário de Orvondo. Tá? Então, iniciemos a oração. Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu saiba, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem neste breve encontro de estudos sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros o teu ser e o teu infinito amor. Amém. Antes de continuar, quero agradecer a presença de cada um e a cada uma, em especial à Escola Urântia pela oportunidade de compartilhar esses estudos, que propiciam momentos tão maravilhosos de aprendizado, em especial para buscadores de novas verdades e saberes. Lembro que esta apresentação é uma interpretação pessoal e não substitui a leitura do livro, onde cada indivíduo deve colher suas próprias impressões sobre o que os reveladores querem nos passar. E sinto-se à vontade para me interromperem quando desejarem e ou houverem dúvidas, para aprendermos juntos, conforme o entendimento e as interpretações de cada um, uma vez que a verdade não é única, mas dinâmica, podendo ser diferente conforme os mais diversos pontos de vista. Então, quais são os pontos que nós vamos falar hoje dentro deste documento, a relação dos ajustadores com os indivíduos mortais? A gente vai falar sobre residindo na mente mortal, os ajustadores e a vontade humana, a cooperação com o ajustador, o trabalho dos ajustadores na mente, ideias errôneas sobre o guiamento do ajustador, os 7 círculos psíquicos, vamos falar um pouco disso, e o alcançar da imortalidade. Para os que estão chegando, que são novos na leitura, então, ajustador de pensamento, dentro do livro de Urântia, tem vários nomes que a gente usa, e sempre é a mesma coisa, tá? Então, para os mais antigos, isso é repetitivo, mas somos ajustadores de pensamento, outras vezes são chamados de monitores divinos, ajudantes celestes, residentes divinos, monitores de pensamento e muitas outras formas que eles são denominados. Então, toda vez que nós falarmos de algum desses, é esse ajustador de pensamento que reside em nós. Esse documento 110, então, é apresentado por um mensageiro solitário de Orvondo. Então, aqui fala que a liberdade, né, que o ser humano, ele é dotado, né, de muitas tragédias inevitáveis quando a gente vive aqui nesse planeta. Mas é da natureza da deidade perfeita ancestral compartilhar universal e afetuosamente desses sofrimentos em comunhão amorosa. E isso ele faz através do ajustador de pensamentos. E conforme o mensageiro solitário de Orvondo, que nos traz à luz este documento, ele fala umas palavras tão bonitas que eu achei interessante trazer aqui para nós refletirmos sobre elas. Ele diz o seguinte: considera o amor e a devoção de um ajustador de pensamento a mais divina afeição em toda a criação. Ele diz ainda que a devoção de um ajustador ao indivíduo é tocante e sublime, divinamente semelhante à do Pai. E não há nada em todo o universo dos universos comparável com exatidão à ministração maravilhosa destas entidades impessoais que, de um modo tão fascinante, residem nos filhos dos planetas evolucionários. Ou seja,
eles residem em nossas mentes. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então, o primeiro tópico é residindo na mente mortal. Então, nós vamos iniciar com esse tópico aqui, tá? Lembramos que os ajustadores não vivem no cérebro material, então eu tenho que deixar muito claro essa questão. Eles não fazem parte orgânica das criaturas, eles não vivem no nosso cérebro material, mas podem ser bem visualizados residindo na mente do mortal, e que indiretamente e sem ser reconhecidos, eles comunicam-se constantemente com o seu sujeito humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador da mente para com o espírito na supraconsciência, tá? Então, o ajustador, ele reside na mente. A mente já é um programa emprestado, tá? Então, ele reside ali dentro, esse ser da mente. Realizam um trabalho sublime e altruísta, eles são devotados e fiéis à tarefa de promover o bem-estar espiritual do homem. São ministros eficientes para as fases mais elevadas das mentes, sábios e experientes do potencial espiritual para ajudar o intelecto humano. Eles guiam os humanos de um modo seguro na direção do refúgio do celestial da vida, da felicidade e da vida eterna. Então, os ajustadores de pensamento, eles vêm, residem no ser humano a partir de um determinado momento, e são eles que nos levam ao Pai, porque eles são uma parte de Deus, o Pai, né? Inclusive, muitos reveladores, eles não sabem especificar bem, mas eles acreditam que seja o próprio Deus residindo em nós. Então, ele vem e já habita em nós. Aqui fala o seguinte, nesse documento, que são operários vigilantes, pilotos, timoneiam a mente humana consciente de Deus, guias mestres levando a alma humana em evolução até os portos divinos da perfeição. São condutores cheios de amor, guias seguros e certos em meio às névoas escuras da incerteza da curta carreira terrena. Instrutores pacientes que impulsionam os seus sujeitos à frente, custódios meticulosos dos valores sublimes do caráter da criatura. Então, eu até sublinhei a curta carreira terrena. Muitos de nós acham que a carreira terrena é tudo que nós temos, né? Na realidade, ela é curtinha, nós estamos apenas no começo. E o revelador diz o que ainda? Gostaria que vós pudesseis amá-los mais, que cooperasseis mais intensamente com eles e que os afagasseis com mais afeto. Claro que a gente não consegue fazer isto, mas o revelador coloca dessa forma, né? Vamos adiante um pouquinho, então. Residindo na mente mortal. Então, embora os residentes divinos, olha só, agora já muda o nome, mas é o ajustador de pensamento, estejam ocupados com a nossa preparação espiritual para a próxima etapa da existência, também se interessam pelo bem-estar temporal e nas realizações da Terra. Ficam alegres em contribuir para a saúde, felicidade e verdadeira prosperidade dos que habitam. Não são indiferentes ao êxito em quaisquer questões de avanço planetário, desde que isso não se oponha à vida futura de avanço e de progresso eterno. Ou seja, eles estão plenamente conscientes daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, tá? E torcem por nós. Os ajustadores, eles estão interessados e ocupados com os atos diários e múltiplos detalhes das nossas vidas, na medida em que estes influenciam nas escolhas temporais significativas e decisões espirituais vitais que constituem fatores a contribuir para a sobrevivência das nossas almas. Eles estão preocupados em manter a nossa alma viva. Mesmo permanecendo passivos com relação ao bem-estar puramente temporal, material, eles são divinamente ativos no que concerne às questões relacionadas ao futuro eterno. O ajustador permanece conosco em todos os desastres e durante todas as enfermidades, desde que não destruam a nossa mente, a capacidade de pensarmos, né?
E quão cruel para eles é saber que, muitas vezes, nós, humanos, corrompemos deliberadamente ou que poluímos o nosso corpo físico, que deve servir de tabernáculo terreno para esta maravilhosa dádiva de Deus. Todos os venenos físicos retardam grandemente os esforços do ajustador de elevar a mente material. Aqui talvez poderia se incluir toda a questão de drogas, de bebida alcoólica, né, muitos remédios, enfim, muita coisa que te atrapalha, né, que faz com que retarde, né, os esforços do ajustador. E da mesma forma, ele fala, os venenos mentais, do temor, a ira, inveja, ciúme, a suspeita, a intolerância, tudo isso interfere tremendamente no progresso espiritual da alma. O revelador nos diz ainda que hoje estáis atravessando o período mais adequado para cortejar o vosso ajustador. Se apenas demonstrares fidelidade à confiança em vós depositada pelo Espírito Divino, né, o próprio ajustador de pensamento, que busca colocar a mente e a alma em eterna união, produzir uma unidade mononcial, harmonia, a unificação do ser que mesmo as personalidades mais experientes nunca poderão disjuntar, o homem mortal e o ajustador divino. Quando esses dois se juntam, e eles vão se unir um dia, né, não tem o que mais separá-los, porque vão seguir numa linha só. Então, é bem interessante essa questão. Eu até fico imaginando, talvez o Henrique, alguém possa contribuir, por que nós estamos atravessando o período mais adequado para cortejar os nossos ajustadores? Eu não consegui explicação para isso em parte, mas talvez só o revelador nos coloca isso dessa forma, né? Mas ele diz que nós estamos na época que nós podemos aproveitar, talvez porque não tenha guerras, não tenha dificuldades maiores, as coisas estão andando. Vamos agora para o outro tópico, o segundo tópico, os ajustadores e a vontade humana. Eles trazem consigo, olha só, um modelo de carreira para uma vida ideal, tais como foram pré-ordenados por eles próprios e pelos ajustadores personalizados de divino, então, os quais foram certificados pelo ajustador personalizado e Urantia. Então, esse modelo, além deles mesmos já pegarem um arquétipo e montar ele tem que ser autorizado pelos ajustadores personalizados, aqueles que já têm mais experiência, e também tem que ser ajustados, talvez, ao ajustador personalizado do planeta que vai fazer esse ajuste, se for o caso, né? Assim começam a trabalhar dentro de um plano definido para desenvolvimento intelectual e espiritual dos seus sujeitos humanos. Mas não incumbe a nenhum mortal aceitar esse plano. Esta predestinação pode ser aceita ou não. Temos plena liberdade para rejeitar qualquer parte ou todo o programa do ajustador. Então, a gente fala às vezes assim, existe destino, né? Existe um destino, que é esse modelo de carreira que o ajustador nos traz, porque ele é o único que pode nos levar até o Pai, porque ele vem de lá, então ele nos consegue levar adiante, e nos trabalha nesse sentido. Mas o ser humano não é obrigado, isso é uma dádiva você aceitar, logo já vamos falar sobre isso também. A missão deles é realizar alterações na mente e ajustamentos espirituais, as quais são sempre autorizadas voluntariamente e inteligentemente por nós. Sob nenhuma circunstância, os monitores divinos tiram proveito do ser humano, influenciando arbitrariamente nossas escolhas e decisões. Eles respeitam a soberania da personalidade, são sempre subservientes à vontade desta. Tá? Então, ninguém é obrigado a nada, e toda vez que eles conseguem fazer alguma sugestão, alteração, isso na realidade é aprovado por nós. Depois, lá no mundo das morôncias, a gente vai, quando for possível, quando nós chegarmos ao primeiro nível dos círculos psíquicos, isso pode ser explicado para nós, né?
São persistentes, engenhosos e perfeitos nos seus métodos de trabalho. Não atuam com violência sobre o eu volitivo dos seus anfitriões. Nós somos os anfitriões porque eles residem em nós. Nenhum ser humano será espiritualizado por um monitor divino contra sua própria vontade. A sobrevivência deve ser almejada. É isso que Deus quer de nós. Ninguém é obrigado a nada. A sobrevivência deve ser almejada, ou seja, desejada, né? Tudo que o ajustador houver feito com êxito ficará registrado e sempre será efetuado com o consentimento cooperador da nossa parte. O ajustador não controla o nosso pensamento, mas está antes tentando espiritualizá-lo para eternizá-lo, porque a gente não vai conseguir ser eterno se não formos espirituais. Nem os anjos e nem os ajustadores dedicam-se diretamente a influenciar o pensamento humano. Esta é uma prerrogativa exclusiva da personalidade que cada um de nós tem, né? Todos nós somos uma persona, um indivíduo único, né? E essa personalidade que unifica os demais corpos que ficam conosco. Dedicam-se, sim, a aperfeiçoar, modificar, ajustar e coordenar os processos de pensamento, mais especificamente ao trabalho de construir contrapartes espirituais nos mortais, fazendo as transcrições com o propósito da nossa sobrevivência. Então, eles estão sempre fazendo esse ajuste e registrando isso nas morôncias, né? Porque depois, quando nós tivermos a alma moroncial, a gente vai poder compreender isso. Trabalho nos níveis mais elevados da mente humana, procurando produzir duplicatas moronciais, olha só, de cada conceito do intelecto mortal. Há, portanto, duas realidades que se impingem sobre os circuitos da mente humana, e que neles estão centradas. Uma delas, qual é que é? Um eu mortal que evoluiu dos planos originais dos portadores de vida, né? Lembram do modelo? Os portadores de vida trazem um modelo, né? E que esse ser foi implantado aqui e chegamos até a possibilidade de usar, né, os 7 ajudantes da mente. E outra, uma entidade imortal proveniente das altas esferas de divino, então, que é o ajustador de pensamento, um dom de Deus. O ajustador de pensamentos, esse monitor divino é um dom de Deus que é residente. Contudo, o eu mortal é também um eu pessoal. Ele tem personalidade, né? Enquanto criaturas pessoais, temos mente e vontade. O ajustador, como um ser, né, que também é uma criatura, ele é um ser pré-pessoal e tem uma pré-mente e uma pré-vontade. Se vós vos conformardes à mente do ajustador, ou seja, conseguirmos nos alinhar com ela, a ponto de verdes juntos, então as vossas mentes tornar-se-ão uma, e vós recebereis o reforço da mente do ajustador. Essa combinação de mentes, no que concerne a esse projeto em particular, vós e o vosso ajustador estareis unificados. A vossa mente terá atingido a sintonização com a divindade e a vontade do ajustador terá alcançado uma expressão de personalidade. Então, isso aqui é mais quando há a fusão depois, tá? A cooperação com o ajustador, tá? Agora, então, o ponto 3. Como é que a gente pode cooperar com ele? Que vai, talvez, já trazer alguma coisa, tá? Eles estão empenhados em uma aventura, né, suprema do tempo e do espaço. Ficam felizes quando a cooperação humana lhes permite prestar alguma ajuda na curta luta do tempo. Volta novamente a questão da curta luta do tempo, né? Geralmente, quando o ajustador tenta comunicar-se, esta mensagem perde-se nos elos materiais da corrente de energia da mente humana e apenas ocasionalmente ocorre-nos captar um eco, algo tênue e distante da voz divina. Então, aqui ele já coloca um pouco essa questão. O êxito dele na tarefa de pilotar-nos durante a vida mortal e alcançar a sobrevivência
depende não tanto das teorias das nossas crenças, mas mais das nossas decisões, determinações, constância e firmeza da fé. Né? Então, acho que aqui responde um pouquinho, Yara, aquilo que você vinha colocando também, né? E a Sim, às vezes a gente acha assim, não, é aquilo que eu acredito que vale, né? Mas não é bem isso. São as nossas decisões, determinações, constância e firmeza da fé. Esse movimento de crescimento da personalidade tornam-se influências poderosas a ajudar e cooperar com o ajustador. Aqui fala assim, ó, o segredo da sobrevivência está no desejo humano supremo de ser semelhante a Deus e na consequente vontade empenhada no ato de fazer e de ser todas e quaisquer das coisas essenciais à maestria da realização final desse desejo. Então, é que esses temas são temas bastante profundos para o nosso desenvolvimento espiritual. Sim. Nós falamos frequentemente aí nesse texto da soberania da personalidade, que é quem decide e quem toma as decisões da nossa vida. A função, e essa, Isabela e Yara, é a receita do bolo, mas a receita do bolo não basta você ter ela na mão, tem alguns pré-requisitos que precisam ser preenchidos. Mas a receita do bolo é fazer com que a personalidade unifique o nosso ser. E o que significa isso? Unificar a nossa energia física, mental e a espiritual. A espiritual é o ajustador. O problema é que a nossa energia física deveria estar subordinada à nossa mente, ou seja, a nossa mente deveria coordenar a energia física. E essa coordenação deveria ter uma influência divina, que é a do ajustador do pensamento. Então, tem algumas coisas na energia física que você não consegue controlar, que nem, por exemplo, a fome. A fome, você precisa comer para controlar a energia física, não tem o que fazer. Mas existem outras energias que vão se afastando dessa incontornável necessidade de satisfazê-las e que, às vezes, nós nos tornamos escravos dela. Então, por exemplo, a necessidade de ter um carro, a necessidade de ter uma casa, a necessidade de ser o mais famoso, o mais querido, etc. E são todas influências da energia física que nos prendem a este nível material. E essas energias, que são muito poderosas, ao invés de ficarem subordinadas à nossa mente, acabam subordinando a nossa mente a elas. Eu já falei em outras oportunidades, por exemplo, a necessidade do sexo. Então, tem gente que fica tão obcecado com esse negócio que não consegue fazer mais nada na vida. Fica dominado por esse tipo de coisa. Então, o controle sobre essa energia física é fundamental para que você tenha o domínio dessa energia e, de preferência, com a orientação espiritual do ajustador do pensamento, para que possa produzir os frutos do espírito. A questão é que a receita é essa. Agora, como é que você faz isso daí? Para fazer isso, você tem que ter fé em Deus, tem que ter uma fé inabalável, tem que ter o desejo de ser como Deus, de alcançar Deus, de chegar na eternidade. Então, esse é o segredo e o truque que não tem receita. Isso vai de cada um. Se você deseja alcançar Deus verdadeiramente, do fundo do seu coração, tem uma fé inabalável, e aqui eu aproveito para dizer que fé não é crença, e crença não é fé, né? Então, é fundamental que a gente tenha fé.
Fé é aquela força interior que nos leva a um processo de retidão que nos impede de trair o nosso Pai, que nos impede de não sermos leais com o nosso Pai, que nos habilita a amarmos ao nosso Pai acima de qualquer coisa, acima de tudo. Então, esse é o segredo para conseguir executar essa receita. Sem essa força, a chance é muito grande de que a gente se deixe dominar pelas energias materiais. Então, esse aqui é o ponto. Desculpe, Jorge, fiz aqui um discurso comprido. Obrigada, Henrique. Luciênio, queres falar? Obrigada, Henrique. Ok, eu acho que o Henrique acabou falando um pouco do que eu estava pensando também, né? Obrigado, Henrique. Imagina. Mas o que eu imagino também, assim, com relação ao ajustador, eu faço uma analogia, uma semelhança com o que Platão fala do mundo das ideias, né? Então, a nossa vibração, né, o nosso mundo material, por natureza, ele tem esse lapso, né, com esse mundo mais espiritualizado. Tem os motivos e as razões para isso. É bem provável que a rebelião tenha trazido consequências para essa relação. Mas eu vejo, assim, muitas vezes a preocupação com essa fórmula, né? O que eu devo fazer, o passo a passo, quais os mandamentos obedecer para chegar ao Pai. E, na realidade, eu imagino que não tem fórmula, né? Porque mesmo a receita de bolo, quando você a tem, cada bolo que se faz com aquela receita é diferente, nunca é o mesmo bolo, né? Por mais que você queira fazer de maneira mecânica. Então, assim, acredito eu que a ideia da personalidade é essa ideia da pessoalidade e da não transferência dessa experiência, né? E por essa razão, o ajustador, né, ele vem imbuído desse desejo, né? É como eu lembro uma semana dessas que a gente teve aí com o Dalmolin, ele falando que, na realidade, quem está passando pela experiência é o ajustador, né? É ele que está vivendo essa experiência. E aí, de fato, eu acredito que a fórmula mágica não exista. Cada um vai ter um modo de se relacionar, vai ter uma velocidade para alcançar essa comunicação com Deus ou com o ajustador. Então, talvez esse seja esse motivo de você não ter nenhum sentido ter uma religião urantiana, né? Por quê? Porque você não vai conseguir conformar todo mundo com as suas miríades de individualidades, né, dentro de uma caixinha, que é o que acontece com todo o dogmatismo religioso que a gente vê por aí, né? Então, acho que a fórmula mágica não existe, é muito pessoal, é intransferível e é uma relação bastante, vamos dizer assim, próxima, né, de Deus, na medida daquilo que Deus permite, eu quero fechar essa minha fala com outra palavrinha muito utilizada, né, que é a da graça, né? Então, algumas religiões dizem que a salvação vem pela graça, é de graça. Então, essa relação, né, tem muito da boa vontade, tem muito do amor de Deus envolvido também nisso aí, tá, gente? É isso que eu penso. Então, a cooperação com o ajustador, o revelador observa que muitos de nós gastamos muito tempo e pensamentos com trivialidades do viver, enquanto esquecemos quase totalmente das realidades mais essenciais e relevantes, das realizações ligadas ao nosso desenvolvimento como ajustador. Pois a grande meta da existência humana é a sintonização com a divindade do ajustador, é alcançar uma consagração verdadeira e abrangente dos objetivos eternos do Espírito Divino, que vigia e trabalha dentro da nossa mente, e que um esforço determinado para realizar esse destino pode ser inteiramente compatível com uma vida plena de leveza, alegria e uma carreira honrada, cheia de êxito na Terra. A cooperação com o ajustador não inclui autotortura, falsa piedade, auto-humilhação hipócrita ou ostensiva. A vida ideal é aquela do serviço com amor, muito mais do que uma existência de apreensões temerosas. Então, aqui está bastante
claro, né, essa questão de que a gente deveria de se preocupar mais em se alinhar com esse ajustador, né? Como fazer? Bom, aí temos que buscar e descobrir. Mas provavelmente aqui adiante vai falar um pouco essa questão que a gente deveria de ser mais reflexiva. Confusões, perplexidade, desencorajamento e estar distraído, o que temos algumas e ou muitas vezes, não significam necessariamente resistência aos guiamentos do ajustador. Tais atitudes podem denotar falta de cooperação ativa, sim, e podem, por isso, retardar o progresso espiritual. Mas essas dificuldades emocionais e intelectuais não interferem em nada na certeza da sobrevivência da alma, que é sabedora de Deus. A ignorância, por si só, não impede a sobrevivência ou as dúvidas, confusões e ou incertezas temerosas. Apenas a resistência consciente ao guiamento do ajustador pode impedir a sobrevivência da alma imortal em evolução. Então, aqui ela deixa um pouco mais claro isso também, que às vezes a gente está confuso, está perplexo, está desencorajado, distraído, mas ele diz que apenas a resistência consciente ao guiamento do ajustador pode impedir a sobrevivência da alma imortal em evolução. Não devemos encarar a cooperação com o ajustador como um processo especialmente consciente, pois não o é. Aqui também vem mais uma resposta, né? Mas os motivos e as decisões, as determinações cheias de fé e os desejos supremos constituem, sim, uma cooperação real e efetiva. Podeis aumentar conscientemente a vossa harmonia com o ajustador por meio de... Então, aqui tem alguns pontos agora, tá? Que vocês pediram antes. Uma das formas que podem aumentar conscientemente a nossa harmonia com o ajustador. Escolher seguir o guiamento divino, baseando com sinceridade a vida na mais elevada consciência da verdade, beleza e bondade, coordenando essas qualidades da divindade por meio de quê? Da sabedoria, adoração, fé e do amor. Em parte aquilo que o Henrique nos falou, né? 2, amar a Deus desejando ser como Ele, pelo reconhecimento genuíno da paternidade divina e pela adoração amorosa do Pai Celestial. 3, amar aos homens, desejando sinceramente servir a eles, no reconhecimento de coração da irmandade entre os homens, somando a um afeto sábio e inteligente, dirigido a cada um dos vossos semelhantes mortais. E 4, aceitar com alegria a cidadania cósmica, o reconhecimento honesto das nossas obrigações progressivas para com o Ser Supremo, a consciência da interdependência entre o homem evolucionário e a deidade evolutiva, que é o Supremo. Nisso está o nascimento da moralidade cósmica e do amanhecer da compreensão do dever universal. Então, aqui tem algumas dicas de como a gente pode aumentar essa consciência de harmonia com o ajustador. 4, o trabalho dos ajustadores na mente. Vamos falar agora um pouco sobre essa questão. Eles são capazes de receber a contínua corrente da inteligência cósmica que provém dos circuitos mestres do tempo e do espaço. Estão em contato pleno com a inteligência espiritual e a energia dos universos. Contudo, esses poderosos residentes tornam-se incapazes de transmitir muito dessa riqueza, em sabedoria e verdade, às mentes dos sujeitos mortais, por causa da falta de semelhança entre as duas naturezas e devido à ausência do lado humano de um reconhecimento à altura. O ajustador do pensamento está empenhado com um esforço constante em espiritualizar a mente humana e fazer evoluir a alma moroncial. Mas nós permanecemos quase que completamente inconscientes dessa ministração interior.
Somos praticamente incapazes de discernir entre o produto do nosso próprio intelecto material daquilo que é fruto das atividades conjuntas entre a alma e o ajustador. Certas apresentações abruptas de pensamentos, de conclusões e de outras imagens da mente, algumas vezes são um trabalho direto ou indireto do ajustador. São, porém, muito mais frequentemente, fruto de uma emergência súbita, até a consciência de ideias que se agruparam em níveis mentais submersos e que são ocorrências cotidianas naturais da função psíquica, corriqueira e normal, inerente aos circuitos da mente animal em evolução. As revelações do ajustador, ao contrário dessas emanações subconscientes, surgem por meio dos reinos da supraconsciência. Uma dica do revelador: confiai todas as questões da vossa mente que estão para além do alcance ordinário da consciência à custódia dos ajustadores, ou do teu ajustador. No tempo devido, se não for neste mundo, então será no mundo das mansões, eles prestarão uma boa conta da sua função de condutores e guias, e finalmente trarão à luz os significados e os valores entregues aos seus cuidados e guarda. Eles ressuscitarão cada tesouro valioso da mente imortal, se vós sobreviverdes. Esse se que me dá medo sempre, né? Se sobrevivermos. Existe por favor, fique à vontade. Existe um vasto abismo entre o humano e o divino, entre o homem e Deus. As raças de Urântia, agora em relação a nós, né, são controladas elétrica e quimicamente de um modo tão intenso, tão altamente semelhantes aos animais no seu comportamento comum, tão emocionais nas suas reações corriqueiras, que se torna excessivamente difícil para os monitores guiá-los e dirigi-los. Vós sois tão desprovidos de decisões corajosas e de uma cooperação consagrada que os ajustadores residentes acham quase impossível comunicar-se diretamente com a mente humana. Mesmo quando julgam ser possíveis dar à alma do mortal, em evolução, o impulso iluminador de uma nova verdade, essa revelação espiritual frequentemente oblitera a vista da criatura a ponto de precipitar uma convulsão de fanatismo ou iniciar alguma outra forma de transtorno intelectual que resulta em desastre. Muitas das religiões novas e alguns estranhos ismos surgiram de comunicações emitidas pelos ajustadores de pensamento e se tornaram abortadas, imperfeitas, mal interpretadas ou distorcidas pela mente. Acho que isso aqui nós passamos muitas vezes já, né, por esse texto, que muitas vezes a gente acha que recebeu um comunicado, né, do ajustador e a gente acaba fazendo uma confusão. Inclusive fala o seguinte, que com o passar dos milhares de anos, aqui vou pedir novamente ajuda aos universitários, né? Assim mostram os registros de Jerusalém, em cada geração tem existido cada vez menos seres capazes de funcionar com segurança por meio dos ajustadores auto-atuantes. Lembram? Acho que a Lilian falou, ou a Sueli falou deles, né? Acho que foi a Sueli. Esse é um quadro alarmante, diz aqui. E as personalidades supervisoras de Satânia encaram favoravelmente as propostas de alguns dos vossos supervisores planetários mais diretos, que recomendam a inauguração de medidas destinadas a favorecer e a conservar os tipos de espiritualidade mais elevada entre as raças de Urântia. Então, aqui, quando fala aqui dos ajustadores autoatuantes, só para lembrar vocês, são aqueles que os ajustadores mantêm contato com o mundo exterior, com a sede, com a Vona, enfim, né? Só que, como nós somos um mundo que está em quarentena, por causa da rebelião de Lúcifer,
essa é uma das poucas formas dessas comunicações, tá? E quando alguém também atinge o terceiro círculo psíquico, ele também, o ajustador dele vira autoatuante, né? Então, esses ajustadores são muito importantes, e aqui está falando que, ultimamente, as gerações de Urântia têm mostrado que cada vez tem tido menos pessoas com capacidade, menos personalidades com capacidade de manter ou de ter estes ajustadores autoatuantes, e eles ficam preocupados com isso. Eu só não sei agora o que eles estão querendo dizer com recomendo a inauguração de medidas destinadas a favorecer e a conservar os tipos de espiritualidade mais elevada entre as raças de Urântia. Talvez até seja a questão do livro de Urântia e os nossos estudos aqui, né? Alguém quer comentar sobre isso? Podemos ir adiante. Ideias errôneas sobre o guiamento do ajustador, na parte 5. Tá? Aqui diz o seguinte: não confundais, nem desvirtueis a missão e a influência do ajustador com aquilo que é comumente chamado de consciência. Há pouco alguém levantou essa questão. Pois essas duas coisas não estão diretamente relacionadas. A consciência é um fenômeno humano e uma reação puramente psíquica. Não se deve desprezá-la, mas raramente ela é a voz de Deus para a alma, coisa que o ajustador seria se tal voz pudesse ser ouvida. A consciência, corretamente, admoesta-vos a fazer o certo, mas o ajustador, além disso, esforça-se para dizer-lhes aquilo que é verdadeiramente o mais certo, isto é, se e quando fordes capazes de perceber a orientação do monitor divino, do ajustador de pensamento, né? As experiências humanas no sonho, aquela sucessão desconectada e desordenada da mente adormecida, não coordenada, apresentam-se como uma prova adequada do fracasso do ajustador na harmonização e na associação dos fatores divergentes dentro da mente humana. Então, hoje eu estava conversando com uma colega sobre sonhos, né? Aqui está falando que, né, geralmente, é uma sucessão desconectada e desordenada que a gente tem, e que isso demonstra a prova de que o ajustador não está conseguindo fazer bem o trabalho dele. Os ajustadores simplesmente não podem, em um único período de vida, arbitrariamente coordenar e sincronizar dois tipos tão dessemelhantes e diversos de pensamento, tais como o humano e o divino. Quando conseguem fazê-lo, como algumas vezes o fizeram, estas almas são transladadas diretamente para os mundos das mansões, sem a necessidade de passar através da experiência da morte. Ou seja, quando eles conseguem fazer com que o camarada entenda eles, né? Durante o período do sono, o ajustador tenta realizar apenas aquilo que a vontade da personalidade residida já aprovou. Ele já deve ter conscientemente feito isso, prévia e totalmente, por meio de decisões e escolhas, feitas todas em períodos de consciência plenamente desperta. Porque o sonho, na realidade, a gente vai fazendo os arquivos, né? E que, consequentemente, já se acham alojados nos reinos da supramente, nesta que é o domínio da inter-relação entre o humano e o divino. Enquanto os seres hospedeiros mortais estão adormecidos, os ajustadores tentam registrar as suas criações nos níveis mais elevados da mente material. E alguns dentre os vossos sonhos grotescos indicam o fracasso deles em estabelecer um contato eficiente. Os absurdos da vida nos sonhos não apenas atestam a pressão de determinadas emoções não exprimidas, mas também testemunham as distorções horríveis das representações dos conceitos espirituais apresentados pelos ajustadores. As vossas próprias paixões, os impulsos e outras tendências inatas transladam-se, ou seja, se sobrepõem, né, para a imagem do sonho e substituem os seus desejos ainda inexprimidos, apresentando-os como se fossem as mensagens divinas que os residentes tanto se esforçam
para colocar nos registros psíquicos durante a fase inconsciente do sono. Ou seja, o ajustador está fazendo um tremendo esforço para registrar coisas legais, mas nós sobrepomos coisas que nós ainda temos dúvidas, medos e outras coisas mais. É extremamente perigoso postular qualquer coisa quanto à participação do ajustador no conteúdo da vida nos sonhos. Os ajustadores trabalham, sim, durante o sono, mas as vossas experiências no sonho, em geral, são fenômenos puramente fisiológicos e psicológicos. Da mesma forma, é arriscado tentar diferenciar o registro dos conceitos dos ajustadores das recepções mais ou menos contínuas e conscientes daquilo que é ditado a partir da consciência mortal. Tais problemas terão de ser solucionados por meio da discriminação individual e decisão pessoal. Aqui ele está reforçando essa ideia de que a coisa é toda muito pessoal. De qualquer modo, é melhor para o ser humano errar, considerando uma expressão não como vinda do ajustador, acreditando que se trata de uma experiência puramente humana, do que se precipitar no erro da exaltação de uma reação da mente mortal, considerando-a como sendo da esfera da dignidade divina. Lembrai-vos que a influência do ajustador de pensamento é, em grande parte, se bem que não integralmente, uma experiência supraconsciente, né? As comunicações com os ajustadores são em vários graus e de forma crescente. À medida que o ascenderdes nos círculos psíquicos, algumas vezes diretamente, mas na maioria das vezes indiretamente. Todavia, é perigoso alimentar a ideia de que todo novo conceito ou ideia originada na mente humana haja sido ditada pelo ajustador. Mais frequentemente, para a vossa ordem de seres, agora falando para nós, aquilo que aceitais como sendo a voz do ajustador é, em realidade, uma emanação do vosso próprio intelecto. Esse é um terreno perigoso, e todo ser humano deve colocar essa questão para si próprio, de acordo com a sua sabedoria humana natural e com o seu discernimento ou intuição supra-humana. O ajustador... Oi, por favor. Você pode comentar um pouquinho a sua compreensão desse parágrafo? Vamos lá, ver se eu consigo. As comunicações com os ajustadores são em vários graus e de forma crescente. É que, vamos supor, ele está dizendo que essas comunicações, elas não vão se dar de uma hora para outra. De alguém diz, agora eu estou conseguindo conversar, eu passei a rezar, né? Na realidade, elas vão galgando graus e crescendo, né, de uma fase bastante simples, simplória, até uma fase um pouco mais evoluída. Aqui agora, logo em seguida, ele vai falar sobre os círculos psíquicos que ajudam nessa questão, né, na evolução do ser humano, conforme ele vai evoluindo, o ajustador também vai podendo fazer mais, conforme ele vai tendo um equilíbrio maior entre a parte material, a parte mental, a parte psicológica ou filosófica e religiosa, o ajustador também vai podendo ajudá-lo mais. Só que daqui a pouco vai falar também que quando uma parte progride mais do que a outra, passa a ter perigo novamente, né? Deixa eu ver, além disso... está dizendo, então, que as ideias novas, elas não... Às vezes a gente acha que são ditadas, veio alguém e me disse isso, né? Na realidade, são emanações do nosso próprio intelecto, né? Então, é um terreno perigoso para a gente começar a colocar. É melhor, que diz na anterior, que é melhor a gente aceitar que isso foi uma ideia nossa mesma, do que uma ideia que veio de algum lugar do alto, divina, para ser colocada, né? Em outras palavras, eu estou entendendo que você está me dizendo que não é algo intelectual ou cognitivo.
trata-se de outra coisa? A parte espiritual não é cognitiva, intelectual não. Aham. Ela vai usar a mente para chegar até você, para você ter uma compreensão. Mas não, ela não é, a natureza é outra. Sim. Tá? Obrigada, era isso que eu Não. queria. Daqui a pouco vai vir um pouquinho entender. mais sobre a questão dos círculos psíquicos, onde é que fala que tem que ser um conjunto, no conjunto as coisas têm que evoluir, tá? Vamos lá. O ajustador do ser humano, aqui está falando agora do ajustador, daquele que fez uma boa parte da questão do livro de Urântia, das revelações, tá? O ajustador do ser humano, por meio do qual esta comunicação está sendo feita, tá? Goza de uma tal amplidão no escopo da sua atividade, principalmente em função da indiferença quase completa deste ser humano a qualquer manifestação externa da presença interna do ajustador. Tá? Coisa que é verdadeiramente uma sorte, que esse ser humano permaneça conscientemente tão despreocupado com todo o procedimento. Ele tem um dos ajustadores altamente experiente desses dias e dessa geração, e ainda assim, a sua reação de passividade e de despreocupação não resistente em relação ao fenômeno da presença na sua mente desse ajustador versátil é considerada pelo seu guardião do destino como uma reação rara e fortuita. E tudo isso constitui uma coordenação positiva de influências favoráveis tanto ao ajustador, na sua revelada esfera de ação, quanto ao parceiro humano, do ponto de vista da sua saúde, eficiência e tranquilidade. Então, aqui ele está falando, né, na realidade, eu não sei se é desse ser que dormia e acabava passando, né, bastante coisa, e o ajustador podia usar, mas ele não era muito ligado, ele ficava bem tranquilo com relação a tudo isso, e que isso coloca como uma sorte, né? Vamos para o capítulo, para o 6º item, os 7 círculos psíquicos. Aqui eu também, quando eu entrei, pensei, nossa, hoje eu vou saber tudo sobre os 7 círculos psíquicos, mas me frustrei um pouco. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar vocês a ter um entendimento disso. Então, o resultado final na realização da personalidade no mundo material, pensemos agora assim, tá? O ser humano no mundo material, né? Como é que ele vai andando? Então, aqui está falando o seguinte, que o resultado final da realização da personalidade no mundo material está contido na conquista sucessiva dos 7 círculos psíquicos de potencialidade mortal. O ingresso no 7º círculo, que é o primeiro, tá? 7º, 6º, daí você vai atingir o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º, aí você já está lá nas morôncias a tempo, tá? O ingresso no 7º círculo marca o começo da verdadeira função da personalidade humana. Completar o 1º círculo denota uma certa maturidade do ser mortal. Embora atravessar os 7 círculos do crescimento cósmico não seja equivalente à fusão com o ajustador, a mestria de cada um desses círculos significa a realização dos passos preliminares à fusão com o ajustador. Ou seja, é um desenvolvimento que o ser humano vai fazendo durante a sua vida, né, e a maioria de nós vai depois continuar no mundo das mansões, né, até que a gente consiga atingir. Ele não significa que, quando você completou os 7 círculos, que você vai se fusionar. Não, só está dizendo que vai ajudar muito, tá? O ajustador é o vosso parceiro igualitário na passagem pelos 7 círculos, até o alcance de uma maturidade mortal relativa. O ajustador ascende nos círculos convosco do 7º ao 1º, mas progride até o status da supremacia e autoatividade de modo inteiramente independente da cooperação ativa da mente do mortal. Então, quer dizer, o mortal que tem que fazer o serviço e tem que fazer acontecer. O ajustador vai acompanhando, tá? Os círculos psíquicos,
tá? Esses que nós estamos falando, esses 7, não são exclusivamente intelectuais, nem inteiramente moronciais, tá? Que é a questão cognitiva que há pouco nós estávamos falando. Eles têm a ver com o status da personalidade, ou seja, a personalidade vai sendo, apesar dela ser invariável, mas ela vai tendo um grau melhor, com o alcance mental, com o crescimento da alma e com a sintonização ao ajustador, ou seja, tem que ter um equilíbrio dessas várias coisas. O êxito na travessia desses níveis demanda um funcionamento harmonioso de toda a personalidade e não meramente de uma parte dela. O crescimento das partes não se iguala ao amadurecimento verdadeiro do todo. As partes realmente crescem na proporção da expansão inteira do eu total, material, intelectual e espiritualmente. Quando o desenvolvimento da natureza intelectual se dá de um modo mais rápido do que a natureza espiritual, tal situação torna a comunicação com o ajustador tão difícil quanto perigosa. Olha só. Da mesma forma, um superdesenvolvimento espiritual tende a produzir uma interpretação fanática e desvirtuada das orientações espirituais do residente divino. A falta de capacidade espiritual dificulta grandemente a transmissão para o intelecto material das verdades espirituais que residem na supraconsciência mais elevada. É na mente perfeitamente ponderada, abrigada por um corpo de hábitos limpos e de energias neurais estabilizadas e com as suas funções químicas em harmonia, quando os poderes físicos, mentais e espirituais estão na harmonia trina do desenvolvimento, que um máximo de luz e de verdade podem ser induzidos com um mínimo de perigo ou de risco temporal ao bem-estar real de um ser. Por meio de um crescimento assim equilibrado, o ser humano ascende nos círculos da progressão planetária, um a um, do 7º até o 1º. Ou seja, tem que ter um equilíbrio em todas as questões, mental, né, intelectual, física. Os ajustadores estão sempre perto de vós e em vós, mas raramente podem falar-vos diretamente como a um outro ser. Círculo a círculo, né, os círculos psíquicos, as vossas decisões intelectuais, as escolhas morais e o desenvolvimento espiritual aumentam a capacidade do ajustador de funcionar junto com a vossa mente. Círculo a círculo vós ascendereis, dos estágios mais baixos de associação e de sintonização mental com o ajustador, de modo que ele se torne cada vez mais capacitado a registrar as suas ilustrações do destino, sempre com mais vividez e convicção na consciência em evolução desta mente-alma que busca a Deus. Cada decisão que tomardes estará sempre facilitando ou impedindo a função do ajustador, e da mesma forma, estas mesmas decisões determinam os vossos avanços nos círculos da realização humana. É verdade que a supremacia de uma decisão, a sua relação com uma crise, tem muito a ver com a sua influência na passagem dos círculos. Entretanto, inúmeras decisões, repetições frequentes e persistentes mostram-se também essenciais para a firmeza da formação de hábitos ou do hábito de tais reações. Então, às vezes, o ajustador vai forçando para que você tome mais vezes a decisão. É difícil definir com precisão os 7 níveis de progresso humano. Aqui que eu me frustrei. Pelo simples motivo de que esses níveis são pessoais. E sendo diferentes para cada indivíduo, são determinados aparentemente pela capacidade de crescimento de cada ser humano. A conquista de cada um desses níveis de evolução cósmica reflete-se de 3 maneiras. 1. Pela sintonização com o ajustador. A mente que se espiritualiza
Aproxima-se da presença do ajustador na mesma proporção que ascende nos círculos. 2. A evolução da alma. O surgimento e crescimento da alma moroncial indica o grau e a profundidade da mestria dos círculos. E 3. Realidade da personalidade. A conquista dos círculos determina diretamente o grau de realidade do eu. As pessoas tornam-se mais reais à medida que ascendem do 7º ao 1º nível da existência mortal. À medida que os círculos são atravessados, o filho da evolução material vai crescendo, transformando-se em um ser humano com maturidade na sua potencialidade imortal. A realidade nublada da natureza embrionária de um ser de 7º círculo dá lugar à manifestação mais clara da natureza moroncial emergente de um cidadão do universo local. Ainda que seja impossível definir com precisão os 7 níveis, os círculos psíquicos do crescimento humano, é conveniente sugerir os limites mínimos e máximos desses estágios na realização da maturidade. Então, agora ele fala um pouquinho de uns e outros, do 7º, do 3º, do 1º, tá? Então, o 7º círculo, que é o inicial, o primeiro, esse nível é atingido quando os seres humanos desenvolvem os poderes de escolha pessoal, decisão individual, responsabilidade moral e sua capacidade de atingir a individualidade espiritual. Isso significa um funcionamento já unificado dos 7 espíritos ajudantes da mente, sob a direção do espírito da sabedoria. Significa a admissão da criatura mortal nos circuitos de influência do Espírito Santo. E em Urântia, aqui no nosso planeta, significa o funcionamento inicial do Espírito da Verdade, junto com a recepção de um ajustador do pensamento na mente mortal. O ingresso do 7º círculo faz de uma criatura mortal um verdadeiro cidadão, um potencial do universo local. Então, aqui eu não sei se é quando nós recebemos o ajustador lá pelos 2.134 dias, lá entre os 5 e 6 anos de idade, ou não, mas se o Espírito da Verdade também já se junta naquele momento, isso realmente eu não saberia colocar. Bom, o 3º círculo, né, aquele que nós precisaríamos atingir para conseguirmos ressuscitar no mundo das mansões logo depois da morte física, né? Então, esse aqui todos nós queremos, né, gostaríamos. Apesar de que não faz muita diferença, né, se eu dormir 10.000 anos ou não, tanto faz. Mas a gente sempre pensa, não, mas eu gostaria já de conhecer, de já ir adiante. Então, para você ressuscitar no mundo das mansões logo depois da morte física, você deve atingir esse 3º círculo, tá? O trabalho do ajustador torna-se muito mais eficaz após o ser humano ascendente haver atingido o 3º círculo. Então, você já tem que ter atendido o 7º, o 6º, o 5º, o 4º e tem que ter chegado no 3º, tá? Quando você chega nesse círculo, nesse 3º círculo, você recebe um guardião seráfico pessoal de destino. Se bem que não haja nenhuma articulação de esforços entre o ajustador e o guardião seráfico, ainda assim deve ser constatado um inequívoco aperfeiçoamento em todas as fases de realização cósmica e de desenvolvimento espiritual após a designação do ajudante seráfico pessoal. Quando se chega nesse 3º círculo, o ajustador, ele se preocupa somente em moroncializar a mente do homem. Por quê? Porque, de certeza, você vai surgir no mundo das mansões e ele já tem que, né, tocar esses passos para que você esteja mais moroncializado. Durante o restante do tempo da vida daquele mortal, para que atinja os círculos restantes e realize o estágio final da associação humano-divina, antes que a morte natural dissolva essa associação única, né? Então, ele vai lutar para que você logo se moroncialize. Aqui fala do 1º círculo, tá? Esse seria o último. O ajustador, geralmente, tem poucos que conseguiram aqui no planeta, né? Ou talvez com mais ou menos, mas
Alguns conseguiram, outros não. A maioria não. O primeiro círculo, o ajustador não pode, comumente, falar direta ou imediatamente conosco ainda, tá? Antes que vós atinjais o primeiro círculo, que é a etapa final do progresso da realização mortal. Então, quando nós chegarmos a viver 300, 400, 500 anos lá em luz e vida, provavelmente a gente vai tentar chegar até esse primeiro círculo ainda na vida material. Já devíamos estar tentando aqui também, né? Esse nível representa a mais alta realização possível na relação da mente com o ajustador, dentro da experiência humana, anterior à liberação da alma moroncial das cadeias do corpo material. No que concerne à mente, às emoções, ao discernimento cósmico, essa realização do primeiro círculo psíquico significa a maior aproximação possível entre a mente material e o espírito ajustador na experiência humana. Então, o ser humano que consegue atingir até o primeiro círculo, aqui ainda na vida material, é quando ele chega, o ajustador, e ele consegue estar mais próximos no entendimento. Esses círculos psíquicos, ou poder-se dizer níveis cósmicos, tá? Eu coloquei círculos no livro Urantia lá e deu 1.200 citações de círculos, né? Mas é porque muitas vezes ele usa isso em outros momentos também, né? Traz uma apreensão real dos significados e a compreensão progressiva dos valores de aproximação à consciência moroncial, que é a relação inicial da alma evolucionária com o ser supremo emergente. Então, aqui ele começa a fazer essa comparação. Se a gente for ler um pouco lá do ser supremo, que é o ser que está se formando, o Deus, o Supremo, né, pela experiência de todos nós, que vai se unir, vai se juntar, esse ser supremo, ele também passa por essa evolução de círculos, né? Tanto um ser do sétimo ou do sexto círculo pode ser tão verdadeiramente sabedor de Deus quanto um ser do primeiro ou segundo círculo. Todavia, os seres dos círculos inferiores encontram-se ainda muito menos conscientes da relação experiencial com o Ser Supremo. E é isso que é a cidadania do universo. Ou seja, você tem uma noção consciente maior do Ser Supremo, né? O alcançar desses círculos cósmicos torna-se uma parte da experiência dos seres ascendentes nos mundos das mansões. Então, geralmente, é lá no mundo das mansões que a gente acaba terminando essa evolução, né? A motivação da fé torna experiencial a compreensão plena da filiação do homem a Deus, mas a ação, a realização das decisões é essencial para atingir-se na evolução a consciência da afinidade progressiva com a realidade cósmica do Ser Supremo. Aqui ele fala um pouco dessa questão. A fé transmuta os potenciais em realidades no mundo espiritual, mas os potenciais tornam-se factuais nos reinos finitos do Supremo. Eu coloquei até aqui no tempo e no espaço. Ou seja, a fé, ela tem que se transmutar, né, essa potencialidade em questões factuais, né? Somente por meio da compreensão da escolha e experiência e graças a ela. Contudo, escolher cumprir a vontade de Deus une a fé espiritual às decisões materiais na ação da personalidade, e assim provê um ponto de apoio espiritual e divino que permite um funcionamento mais eficaz para a alavanca humana e material. A mestria sobre os círculos cósmicos está relacionada ao crescimento quantitativo da alma moroncial, à compreensão dos supremos significados. No entanto, o status qualitativo dessa alma imortal depende integralmente da compreensão que a fé viva pode proporcionar. Então, aqui está falando que a mestria desses círculos vai te dar a questão quantitativa, mas a questão qualitativa, ela tem que ser provada pela fé viva, né? Ao homem mortal sobre o valor factual do seu potencial de paraíso. E é por isso que... Por essa razão, Jorge... Oi? Por essa razão que ele diz lá, no slide anterior, né, que você colocou, que quem está no sétimo e no sexto
Sim. Não necessariamente está maior do que quem está no primeiro e no segundo. Isso, né? só que tu não vai compreender, tu não vai compreender o Supremo ainda, né? Correto. Uhum. E é por isso que um ser que chegou ao 7º círculo vai para os mundos das mansões, para atingir uma compreensão quantitativa adicional do crescimento cósmico, do mesmo modo que o faz alguém que haja atingido o 2º ou mesmo o 1º círculo. Então, se nós conseguimos atingir o 7º círculo, já é quase certa a passagem, então, para o mundo manancial, né, gente? Para o mundo das mansões. Vamos nos esforçar ao máximo, pelo menos, né? Vamos tentar ressuscitar lá. Há apenas uma relação indireta entre a realização da passagem pelos círculos cósmicos e a experiência religiosa e espiritual real, é que tais realizações são recíprocas e, portanto, mutuamente benéficas. O desenvolvimento puramente espiritual pode ter pouco a ver com a prosperidade material planetária, mas a realização de círculo para círculo aumenta sempre o potencial do êxito humano e de realização do mortal. Ou seja, se você evoluir nos círculos, automaticamente você vai se tornar uma pessoa melhor, vai ter alguma prosperidade, não necessariamente, mas ela vai te tornar mais realizado. Do 7º ao 3º círculo, né, ocorre uma crescente ação unificada dos 7 espíritos ajudantes da mente. Então, quer dizer, você começa a usar todos esses espíritos de uma forma inteligente, sábia, né? Na tarefa de liberar a mente mortal da sua dependência das realidades, dos mecanismos da vida material. Essa fase é preparatória para uma introdução mais nítida aos níveis moranciais de experiência. Do 3º círculo em diante, a influência dos ajudantes diminui progressivamente. Ou seja, quando tu chega no 3º nível, você vai estar tão bem evoluído, né, que a influência dos ajudantes, espíritos ajudantes da mente, já não vão ser mais tão importantes. Os 7 círculos psíquicos abrangem a experiência mortal, desde o mais alto nível, puramente animal, ao mais baixo nível monancial, de fato contatável, de autoconsciência como experiência da personalidade. A mestria na conquista do 1º círculo cósmico assinala a realização da maturidade mortal pré-monancial e marca o término do ministério conjunto dos espíritos ajudantes da mente como uma influência exclusiva de ação mental na personalidade humana. Hoje, nós precisamos desses 7 espíritos ajudantes da mente, né, para a nossa personalidade. Após o 1º círculo, a mente torna-se cada vez mais semelhante à inteligência do estágio monancial de evolução, que é o ministério conjunto da mente cósmica e o dom supra-ajudante do espírito materno criativo de um universo local. Ou seja, a gente vai evoluir lá, né? Os grandes momentos da carreira individual dos ajustadores são... Então, qual é os pontos, assim, que são o auge para eles, tá? Não é para nós, é para eles, tá? O primeiro deles é quando o sujeito humano irrompe no 3º círculo psíquico, assegurando, assim, a autoatividade do monitor com um alcance maior de funcionamento, não sei se agora fusionamento ou funcionamento, considerando que o monitor residente já não seja autoatuante. Né? É que quando ele atinge o 3º círculo, ele passa a ser autoatuante também, né? Então ele vai ter mais liberdade. Então essa é o primeiro grande momento da carreira do ajustador é essa, quando o camarada consegue atingir o 3º círculo psíquico. O segundo é quando o parceiro humano atinge o 1º círculo psíquico, pois então o homem e ajustador se tornam capacitados para intercomunicar-se, ao menos em algum grau. E, por último, né, quando final e eternamente se tornam fusionados. Então, esses são os 3 grandes pontos do ajustador, quando o ser humano parceiro atinge o 3º círculo, quando ele atinge o 1º e quando há o fusionamento depois, que é mais adiante. Bom, agora finalizando o 7º, né, o alcançar da imortalidade. Opa, 9h34, me perdoe.
A realização dos 7 círculos cósmicos não equivale à fusão com o ajustador, nós já tínhamos falado disso antes, né? Há muitos mortais em Urântia, gostei de escutar isso aqui, né, de ler essa parte. Há muitos mortais em Urântia que realizaram os seus círculos, mas a fusão depende ainda de outras realizações espirituais maiores e mais sublimes. Fico feliz por isso, né? Quando um ser humano completou os seus círculos de realização cósmica, e mais adiante, quando a escolha final da vontade imortal permitir que o ajustador complete a associação da identidade humana com a alma moroncial durante a vida evolucionária física, então essas ligações consumadas entre a alma e o ajustador continuam independentemente até o mundo das mansões. E, de Uversa, né, que é o centro do nosso superuniverso, é emitido um mandado que autoriza a fusão imediata entre o ajustador e a alma moroncial. Que beleza, né? Essa fusão, durante a vida física, consome instantaneamente o corpo material. Os seres humanos que testemunhassem em tal espetáculo apenas observariam um mortal que se translada, desaparecer em carruagens de fogo, né? Até coloquei aqui Enoque, Elias, não me lembro qual é que eram os outros, tem mais um ou dois, né? A maioria dos ajustadores que transladaram os seus sujeitos de Urântia eram altamente experientes e já haviam sido previamente residentes em inúmeros mortais de outras esferas. Lembrai-vos de que os ajustadores ganham valiosas experiências como residentes, né, em planetas na ordem de empréstimo. Eles vão lá, residem num ser material, mas é só como empréstimo para ensinar alguma coisa, mas eles não ficam com eles. E não é certo que os ajustadores ganham experiência de trabalho avançado apenas com os mortais que não conseguem a sua sobrevivência. Subsequentemente à fusão mortal, os ajustadores compartilham do destino e experiências. Após a fusão da alma moroncial imortal, como o seu ajustador solidário, toda a experiência e todos os valores de um tornam-se posse do outro. Ou seja, né, quando os dois se unem, se fusionam, os dois passam a compartilhar os conhecimentos de um e de outro. Num certo sentido, esse novo ser é do passado eterno, assim como também existe para o futuro eterno. Isso aqui nós estamos falando agora do alcançar, né, final. Tudo que foi humano, certa vez, na alma, sobrevive, e tudo que é experiencialmente divino no ajustador, agora se torna posse real da nova personalidade sempre ascendente no universo. Contudo, em cada nível do universo, o ajustador pode dotar a nova criatura apenas com aqueles atributos que têm significado e valor naquele nível, tá? Então, o ajustador, ele sabe muito mais, ele veio do paraíso, né? Só que ele não pode ensinar mais do que aquele nível permite, tá? Então, mas é nesse sentido. Quando a alma em evolução e o ajustador divino são, final e eternamente fusionados, um terá granjado para si todas as qualidades experienciáveis do outro. Isso aqui nós já estudamos em outros momentos também. E essa personalidade, assim coordenada, possui toda a memória experiencial de sobrevivência que a mente mortal ancestral possui no passado, e que em seguida é residente na alma moroncial, e em acréscimo esse finalitor em potencial abarca toda a memória experiencial do ajustador. Então, quando nós chegamos ao corpo da finalidade, aí sim, vamos lembrar do passado, do presente e do futuro, quer dizer, futuro vai ser buscado. No entanto, uma eternidade no futuro será necessária para que um ajustador possa dotar por completo a personalidade constituída nessa associação com os significados e valores que o monitor divino traz consigo da eternidade passada. Tá? Todavia, com a grande maioria dos urantianos, né, o ajustador deve esperar pacientemente pela chegada da libertação pela morte, deve esperar a liberação da alma emergente, da dominação quase completa, dos padrões de energia, das forças químicas inerentes à vossa ordem material da existência. Ou seja, ele está dizendo que a grande maioria de nós vai ter que ir para o sono da morte, né? Se não houver um esforço gigante para que a gente consiga atingir o terceiro nível.
A dificuldade principal que vós experimentais para contatar o vosso ajustador advém dessa natureza, dessa mesma natureza material. Pouquíssimos mortais são pensadores realmente. Ó, aqui tem uma questão que ele coloca que eu achei interessante. Pouquíssimos mortais são pensadores realmente. Vós não desenvolveis nem disciplinas espiritualmente, nem disciplinais espiritualmente as vossas mentes, ao ponto de uma ligação favorável com ajustadores divinos. O ouvido da mente humana é quase surdo aos apelos espirituais que o ajustador traduz, das múltiplas mensagens, das transmissões universais de amor que procedem do Pai das Misericórdias. O ajustador considera quase impossível registrar tais guiamentos espirituais em uma mente animal inteiramente dominada pelas forças elétricas e químicas inerentes à vossa natureza física. Os ajustadores rejubilam-se de poder fazer contato com a mente mortal, mas eles têm que ser pacientes. Por longos anos de estada silenciosa, durante as quais eles são incapazes de romper a resistência animal para comunicar-se diretamente convosco. Não podem nunca vos saudar na carne com a mesma afeição compassiva, cheia de expressividade e de solidariedade, com que eles vos saudarão, quando vós os discernirdes de mente para mente nos mundos das mansões. Durante a vida mortal, o corpo e a mente material separam-vos do vosso ajustador e impedem a comunicação livre. Depois da morte, após a fusão eterna, vós e o vosso ajustador sereis unificados. Não sereis mais distinguíveis como seres separados. E assim não existirá mais a necessidade de comunicação do modo como vós poderíeis entender. Ainda que a voz do ajustador esteja sempre dentro de vós, a maioria de vós raramente o escutará durante a vida inteira. Os seres humanos, antes do terceiro e do segundo círculos de realização, raramente escutam diretamente a voz do ajustador, exceto em momentos de aspiração suprema, em uma situação suprema e, consequentemente, por meio de numa decisão suprema. Essa aqui é a última página, pessoal, tá? E eu achei interessante mantê-la, porque ela diz o seguinte, que durante a realização e a ruptura do contato entre a mente mortal de um reservista do destino e os supervisores planetários, algumas vezes o ajustador residente está situado de uma forma tal que torna possível a ele transmitir uma mensagem ao parceiro mortal. E aqui fala o seguinte, ele fala um exemplo, não faz muito tempo em Urântia, uma mensagem assim foi transmitida por um ajustador autoatuante ao seu companheiro humano, que era membro do corpo de reserva do destino, que alguns sabem o que é a reserva do destino, né? Essa mensagem começava com estas palavras: e agora, sem perigo e sem ameaça ao sujeito da minha devoção solícita e sem intenção de desencorajá-lo, nem de castigá-lo, por mim, registrai a minha súplica para ele. E aí ele exorta, né, falando o seguinte, que o ajustador implorou ao seu sujeito, que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé. Então, coloquem isso para vocês mesmos como uma oração, meus queridos colegas que estão me ouvindo, né? O ajustador implorando para nós, tá? E eu acho que isso vale para todos nós. Ele diz assim, que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé, que suportasse com mais leveza as tarefas decorrentes da minha colocação, que levasse adiante mais fielmente o programa organizado por mim e enfrentasse com mais paciência as provações da minha escolha, que mais persistente e alegremente trilhasse o caminho selecionado por mim e mais humildemente recebesse os créditos que fossem acumulados em consequência dos meus esforços intermediários. Assim, transmita esta minha exortação ao homem em quem tenho residência. A ele dedico a suprema devoção e o afeto de um Espírito divino. E diga ainda ao meu amado sujeito que funcionarei com sabedoria e poder até o final,
quando a última luta terrena estiver terminada, e que serei verdadeiro e fiel à personalidade a mim confiada. Eu exorto-o à sobrevivência, para que não me desaponte e não me prive da recompensa da minha luta paciente e intensa. Da vontade humana dependerá a nossa realização em uma só personalidade. Círculo a círculo venho pacientemente elevando essa mente humana e, disso, a aprovação que tenho do chefe da minha própria classe é testemunha. De círculo em círculo, estou procedendo até o juízo. Aguardo com prazer e sem apreensão a lista de chamada do destino. Estou preparado para submeter tudo aos tribunais dos anciões dos dias. Com essa praticamente uma oração, eu termino esse nosso encontro, né? Agradecendo, meu muito obrigado por terem tido a paciência, né, de me escutar e assistir a essa apresentação, né, que é uma interpretação do documento 110, a relação dos ajustadores com os indivíduos mortais. E agradecer em especial à Escola Urântia pela iniciativa desses estudos, a todos os que dão apoio também, que propiciam uma oportunidade ímpar para conhecer estas revelações. Bem como convido a cada um de vocês, os que não conhecem ainda, para acessarem o site da escola e se inscreverem, né, no www.escolaurantia.com para assistir esta apresentação e muitas outras disponíveis nos diversos cursos, né? Então, meus queridos, assim eu vou encerrando este momento e ficando muito agradecido. Deixa eu ver, voltando aqui. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, Jorge, maravilhoso. Não, foi ótimo. Obrigado, Jorge. Um pouco maçante. Obrigado, Obrigado, Jorge. querido. Muito bom, Obrigado, Jorge. Márcia. Muito grato. Ele tem bastante questões que a gente deve se perguntar a si mesmo, né? Então, é difícil, né? Não existe uma fórmula pronta. Nós temos que buscar em nós atingir esse terceiro círculo, ver como fazer isto, né? Mas que bom que temos o livro, né, para nos ajudar, que bom que temos a nós mesmos para conversarmos uns com os outros, quando tantos, né, mais de 90 e poucos % da humanidade só corre atrás das necessidades básicas, né? Muito obrigada, Jorge. O César está com a mão levantada, né? César, quer Oi. falar? Oi. Sim, ô Jorge, obrigado aí. Que excelente apresentação. Eu queria tirar uma dúvida aqui, eu Vamos ver se tenho consigo. comigo, mas é o início do início. Na primeira decisão moral, se vocês puderem me ajudar aí, a Sueli, o Henrique, o Neemias e você também, eu vejo assim, de 2.134 dias, a gente não alcançou o sexto dia, os 6 anos, né, de vida. Sim, 5 anos, 10 meses e alguns dias. Então, como eu fico pensando, como uma criança de quase 6 anos tem uma decisão moral. Eu fiquei num outro grupo outro dia e me deram um exemplo que até achei interessante, mas eu fiquei ainda, curioso. Por exemplo, um casal levou uma criança na igreja pela primeira vez e na porta da igreja tinha uma senhora sentada lá com a mão assim. E aí o menino perguntou para o pai e para a mãe, o que essa senhora está fazendo aí sentada na igreja? O pai falou, ela está pedindo uma moeda para poder comer. Aí o menino pegou e falou, pai, me dá uma moeda. Aí foi lá e deu uma moedinha para a senhora. Ou seja, eu acredito exatamente que o ajustador viu de divino e tão rapidamente foi uma decisão moral. Me parece isso, né? Me parece também isso. Agora, quais decisões morais que outros exemplos que uma criança de 6 anos possa ter? Eu fico pensando quais outros exemplos entre o bem e o mal. Por exemplo, uma criança, o bem e o mal. Esse aí que eu te falei, o exemplo é um exemplo do bem, né? Agora, qual um exemplo do mal que o ajustador está esperando que a criança faça um bem? Ou seja, uma decisão moral para o bem, né? Um exemplo, César, muito simples. Meu filho, não mexa nisso que pode quebrar. Simples.
ele mexe ou não mexe. É uma decisão moral, né? Claro que ela pode pensar assim, vou mexer, eu para não mexer, mas eu vou lá mexer, que eu quero mexer mesmo, né? Então, quer dizer, esses exemplos nas crianças, a gente tem inúmeros, né? Esse que você falou é sublime, né? É belíssimo. Mas a decisão moral, ela reside, por exemplo, estar aqui assistindo essa palestra é uma decisão moral. É uma escolha. Não, mas eu falo com 5 anos, eu digo com 6 anos, 2.134 dias, a criança não chegou nem com 6 anos ainda, né? Eu, por exemplo, vou perguntar para o meu ajustador qual foi a minha decisão moral. Eu fiquei pensando outro dia que quando eu tinha quase 6 anos, o meu irmão tinha 7, né? E ele ia na escola na época era pré-primário, né? Era o pré-primário. A professora passava aí em frente em casa, ela morava do lado e levava 5, 6 quarteirões do meu irmão. E eu falei para minha mãe, eu queria ver se fala com a professora, eu queria ir para a escola também com meu irmão, mas eu tenho 6 anos, né? Só podia entrar com 7. Aí ela falou, eu vou falar com ela. Ela falou, e a professora falou, então foi o seguinte, compra um uniforme para ele, ele vai junto, se ele se adaptar, tudo bem. E acabei me adaptando. Então, eu fiquei pensando, será que isso aí foi uma decisão moral minha de ir para a escola? Você entendeu? Ou seja, quais outros exemplos que a criança toma uma decisão moral com 6 anos, nem tem 6 anos, quais outros exemplos entre o bem e o mal que a criança toma? Né? Começa a anotar, acho que vai ter muitas. É. Adriana, o que você ia falar? Eu ia Obrigado, falar a César. respeito. Obrigado. Eu ia falar a respeito disso, né, que o irmão falou. A gente é feito de decisões morais. Às vezes ele está lá, a criança, ele está lá entre revidar ou não revidar uma agressão do amigo. Às vezes ele está lá entre pegar uma borrachinha do colega que deixou e ele precisa. Muitas vezes, poxa, N situações, comer a asinha de frango que a mãe deixou para o irmãozinho, né? Então, assim, milhões de coisas. Todas as decisões triviais da nossa vida, elas envolvem um pouco de moralidade. O certo, é certo eu fazer isso, né? Então, assim, desde criança, quando a pessoa ela tem ali o senso da importância do outro, ela já vai pensar mais no outro, na reação que o outro vai ter, naquilo que a sua atitude vai causar no outro, e ela vai começar a decidir, cara, eu não vou fazer isso porque a pessoa vai se ferir, porque a pessoa vai, muitas vezes, vai pensar mal, ou então, por aí. A pessoa ela vai tendo essa consciência do que é o correto quando ela começa a perceber, poxa, eu gostaria que isso fosse feito a mim, ou então, assim, cara, eu acho que ela vai sofrer com essa minha decisão, eu não vou tomar essa decisão. Eu penso dessa forma. Complementar, Adriano, e justamente, não é aquela ação instintiva, né? A criança pode bater no coleguinha, exatamente, porque ela se sentiu ameaçada, mas é quando ela tem que tomar a decisão, né? Onde ela consciente, é quando ela tem aquela... Isso, justamente. Ela pode fazer ou não fazer, isso é decisão moral. Certo. Sueli, quer falar alguma coisa? Não, é mais ou menos a mesma coisa. Quem tem filho sabe, as crianças são geralmente bastante egoístas e bastante cruéis, né? Então, ela sempre vê o mundinho dela em volta dela em primeiro lugar. Eu imagino assim, quando a criança começa a perceber o outro, né? A perceber o amiguinho da escola. Então, assim, a criança está com um brinquedo, ela não vai querer emprestar o brinquedo. Ou então tem vários brinquedos, o menininho pegou um brinquedinho, o outro vai lá e quer aquele mesmo brinquedinho e fica com aquela briga toda. Eu acho que na medida que essa criança começa a perceber o outro, e respeitar o outro, e respeitar a vontade do outro, isso também é uma decisão moral. Então,
Tá bom, você quer o brinquedinho? Eu vou dar o brinquedo para você. Você quer a asinha de frango? Eu vou dar a asinha de frango para você. Esse tipo de coisa. Mas é basicamente o que eles já falaram. Obrigada. Bom, vamos nós Respeitar. lutar para conseguir chegar no terceiro nível da ajustadora aí. É importante. Bom, obrigado, então. Eu estou sempre pensando. Isso é ótimo, né? Acho que a gente também tem que considerar, assim, que quando Jesus veio para cá, né, a gente passou a receber o ajustador de forma automática. Todas as crianças que se tornam aptas a tomar essas decisões, né, elas recebem o ajustador. Mas antes disso, os ajustadores não vinham automaticamente. E mesmo assim, essas pessoas, elas já estavam fazendo suas escolhas, né? Então, a escolha moral, eu entendo, como todos disseram aí, né? É aquela escolha que a criança, ela sabe que vai prejudicar. Ela já tem noção disso. Ela tem consciência de que, se ela pegar o carrinho, ela está fazendo um mal ao outro colega, né? O amigo, o irmão. E aí ela pode escolher pegar e mesmo indo contra a sua própria consciência de que aquilo é errado, ela escolhe pegar, mas ela sabe, na consciência dela, ela sabe que cometeu um erro. Muitas vezes ela tenta esconder, ela já inventa uma mentira para ocultar o erro. Então, a escolha moral não é necessariamente escolher o certo. Ela estar apta a compreender entre o que é certo e o que é errado. Eu acho que isso é a aptidão da escolha moral. O que é bem ou o que é o mal. Por exemplo, se Isso, o ajustador está esperando a ação do bem, né, para ele poder vir. Agora, Não. se a criança, enquanto praticar o mal, ele fica aguardando, é isso, né? Não, ele não fica esperando a criança escolher o bem. Independente da escolha, se escolheu o bem ou se escolheu o mal, o ajustador vem. Exatamente. Porque pode ser que essa pessoa nunca escolha o bem, inclusive até perca a sobrevivência, né? Ela perca a salvação da alma, ela nem ressuscite nos mundos das mansões após a morte. Por quê? Porque ela nunca escolheu o bem, ela não produziu nada de bom, e aí não vai ressuscitar. Mas o ajustador veio, fez a tentativa, né? A qualquer momento ela pode fazer essa escolha. Então, eu entendo que essa escolha moral, independente se ela escolheu o bem ou não, essa mente já é capaz de reconhecer o bem ou o mal. Entendo dessa forma. Entendi. Tem uma pergunta interessante, se alguém puder responder ou ajudar. O que acontece com uma criança que morre antes de receber o ajustador? Então, o livro de Urântia fala do berçário probatório. Então, aquelas crianças que não receberam o ajustador ainda, elas são seres sobreviventes em potencial, elas não fizeram ainda a sua escolha. Então, essas crianças são ressuscitadas nos mundos das mansões, caso um dos pais sobreviva, né? Se nenhum dos pais sobreviverem, o livro de Urântia deixa a entender, pelo menos é a forma como eu interpreto, que essa criança é uma extensão do pai e da mãe e que ela não irá ressuscitar, da forma como eu interpretei. Mas, porque diz assim, essas crianças são ressuscitadas no momento em que um dos progenitores é ressuscitado. Mas também não impede uma outra interpretação de que, em algum momento, numa ressurreição dispensacional, essa criança ressuscite. Também o livro não diz nem que sim, nem que não. Só fala assim, ela é ressuscitada nesse momento, no momento que o pai ou a mãe é ressuscitado. Mas é possível também que ela ressuscite na dispensacional e ela seja adotada por um outro casal que não teve filhos, né? Sim. Lá no berçário probatório. Quando eles completam 16 anos, então eles fazem a escolha final, se querem a sobrevivência ou não. Obrigado, Neemias. Muito obrigado. Se ninguém for falar nada, eu queria comentar a respeito do que você falou, Jorge, aqui, ó. Eu vejo que é uma dúvida que o pessoal tem bastante a respeito, né, assim, de como do que essas decisões, do que são essas decisões
E o livro, nessa passagem que você leu aqui, para mim ele deixa muito claro. Eu queria reler isso aqui, está na parte do 110, 3.6, tá? Quem for ler no livro depois, pode anotar aí. Ele diz assim, ó, vós não deveis encarar a cooperação com o vosso ajustador como um processo especialmente consciente, pois não é. Ou seja, não é somente consciente. Tem processos inconscientes também. Mas os vossos motivos, né, motivações e as vossas decisões, as vossas determinações cheias de fé e os vossos desejos supremos constituem, sim, uma cooperação real e efetiva. Vós podeis aumentar conscientemente a vossa harmonia com o ajustador por meio de... Aí ele elenca aqui as 4 práticas. Assim, isso aqui é de forma muito prática, né? 1, escolher seguir o guiamento divino. Então, isso aqui, a primeira, envolve que você tenha, na minha forma de ver, uma conversa com o seu ajustador. Ele não está dizendo de você conseguir fazer algo, é que você decidir. Fala assim, olha, né, depois que você conhece a Deus, que você vê a sua beleza, a sua bondade, né, a sua verdade, você decide segui-lo. Então você chega para Deus, né, para si, na sua consciência, e conscientemente fala, Deus, eu decido te seguir, eu estou fazendo um compromisso contigo, eu quero, de todo o meu coração, fazer o que for necessário para que eu possa tanto me fusionar e também para que eu possa fazer o bem às outras pessoas. Eu acho que isso é uma decisão que você tomou conscientemente e essa decisão, você sabe se você transgredi-la. Então, o livro, ele diz isso, é saber que você pode fazer essa decisão e escolher isso da forma consciente. Eu acho que as decisões morais, elas vão evoluindo conforme a gente vai ganhando noções de valor. Primeiro, eu tenho valor, primeiro, o valor da minha vida. Então, eu sempre decido em prol do meu bem-estar ou não. Então, isso é um valor. Depois eu descubro o valor do outro. Então, eu já começo a decidir ali em prol daquele meu valor e protegê-lo. Eu não vou fazer isso porque eu vou ferir o outro. Aí eu vou ganhando cada vez mais um direcionamento de valor. A propriedade do outro tem valor também. Então, eu já começo a respeitar mais a propriedade do outro. E depois eu começo a entender propriedades intelectuais, eu começo a entender valores espirituais, né? O valor, valores espirituais, sentimentais, o perdão, e tudo isso que eu vou conseguindo agregar ao meu crescimento, isso vai me fazendo tomar decisões. Cara, eu não vou, muitas vezes, usar essa roupa porque eu não quero escandalizar tal pessoa. Você está ali pensando no outro, mas em algo que ela pode sentir por conta de algo que você está vestindo. Então, você tomou uma decisão, querendo ou não. Né? Eu estou citando um exemplo aqui. Eu vou dar o exemplo, porque senão a pessoa ela pode cometer um erro lá na frente porque eu fiz errado. Então, você está ali se ajudando aquela pessoa a não cair lá na frente. Então, o que ele continua dizendo aqui? Ó, escolher seguir o guiamento divino. O guiamento divino, na minha concepção aqui, é sempre em prol do que é mais certo. Eu vou citar aqui um exemplo, mas eu não sei se o exemplo que eu vou citar aqui, ele estava sendo guiado pelo ajustador, não sei. Mas, por exemplo, ali na vida de de André e Pedro, eles estavam como pescadores, fazendo o seu trabalho de forma, eu penso, ética e moral,
E isso era o certo a se fazer, pagar os seus impostos e continuar vivendo a sua vida da maneira correta. Porém, Jesus os chamou, e eles perceberam que isso era mais do que certo. Seguir a Jesus. Eles perceberam que era mais do que certo. Eu acredito que naquele momento eles possam ter tido ali uma influência do ajustador, mas várias outras vezes o livro diz que os apóstolos eles eram constrangidos na sua forma de pensar, porque Jesus sempre desmoronava as esperanças deles. Então, o ajustador sempre falava assim, cara, apesar dessas palavras serem duras, o mais certo é continuar seguindo ele. Naquela passagem que mais de 5.000 pessoas deixaram de seguir Jesus, Jesus perguntou para eles, por que vocês ficam impressionados, né, com a deserção desses crentes de coração frouxo? Né? Vocês também vão desertar? E eles falam assim, mas para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, eles conseguem perceber um valor maior do que aquilo e conseguem transcender. Então, a gente sempre tem essa concepção do que é certo, e quando a gente conhece a Deus, os valores espirituais, a gente percebe que o que é certo para mim, muitas vezes, não é o mais certo. E que, talvez, me colocando um pouco fora da minha zona de conforto, eu vou estar fazendo mais certo do que o certo. E é nesse ponto que o ajustador vai te dar força, coragem e persistência. Veja só, um outro exemplo aqui. Eu não sei se vocês já assistiram aquele... tem um vídeo que é Paulo Apóstolo e tem um outro também que chama-se Pedro a Redenção. Nesse filme, mostra ali o martírio de Pedro, tá? Os últimos momentos, ali onde Nero perseguia os cristãos, ele fazia toda aquela perseguição e matava os cristãos, né? Eu acredito pelo simples fato dele achar que eles eram muito fundamentalistas. O que aconteceu? Diante de Nero, Pedro teve a opção de fazer o certo, resguardar a sua vida física, ou o mais certo, perder a vida física dele, sendo morto na crucificação dele lá, mas permanecendo fiel até o fim e dando esse testemunho de que vale a pena ser fiel até o fim, mesmo que esse fim seja numa cruz também. E ele ainda diz, né? Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, né? Isso que conta o vídeo. Então, o que acontece? Era certo se ele estivesse ali resguardando a sua vida, mas ele percebeu que o mais certo era permanecer fiel às suas convicções e dar o testemunho da sua fé. Então, aí eu acho que isso, né, comunica com a gente aí. Bom, esse era o exemplo que eu queria dar, fica aí para vocês lerem depois e perceberem aqui de forma prática, né? Está escrito certinho aqui, né? Como que a gente fazer, como se comportar. Claro que não é só isso, mas aqui tem coisas práticas que a gente pode colocar na nossa vida. Eu vejo por aí. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, já são 10h11, né? Acho que nós vamos finalizando. Isso, vamos lá sortear o livro. Gente já saindo da sala. Obrigado, Adriano. Muito boas suas colocações. E fica o convite para a próxima semana também, né? Quem é a próxima semana? Sim, a próxima semana sou eu. Vou falar a respeito dos documentos. Ajustador e a alma. 111, o ajustador e a alma. Isso. Tá? Muito legal. Todos convidados, vai ser muito bacana a apresentação. Valeu, não percam. O Neemias, no sorteio do livro eu já ganhei, viu? Não precisa me colocar aí outra vez, tá bom? Então tá bom. Eu acho que sou eu, a Isabela. Pode parar isso aí. Pode me tirar também, Neemias. Já Não, eu não me tira não, Neemias. Não, o meu nome também pode tirar, porque eu tenho um bocado de livro aqui em casa, gente.
Eu não, eu tenho que dar. Eu vou sortear com os nomes que eu tenho aqui, que eu salvei. Pois. Se alguém ganhou e falar que não quer, a gente clica de novo. Sorteia de novo. Isso. Então tá aqui, só para ter certeza que não ficou ninguém de fora. Neemias, Sueli, Jorge Henrique, Angélica, Luciênio, Bernadette, César, Fábio, Fernando, Gabriel, Léa, Isabela, Jefferson, José Isabela, Neemias. Oi? 3 vezes aí. Não, só tem uma. Não, ela quer que coloque 3 vezes. Aí não dá. Jefferson, José Marques, Lilian, Mantovani, Márcia, Milton Santos, Ricardo, Rosângela, Sandal, Sandra, Silva. Eu quero ver o dia que a Sandal ganhar, como é que vocês vão mandar um livro para o Japão. Para o Japão. Sandra, Querido. Silvana, Susan, Udo, Vera, Adriano, Wesley, Roberto e Yara. Perfeito. Alguém? Bem. Faltou o nome de alguém? Não? Então vamos sortear. Susan. Tá na sala? Oh, minha querida. É daqui da minha terra. Ela está na sala? Vamos ver se ela está na sala aí. Acho que sim. Estava aí há pouco ainda. Susan, estás aí? Tá, ela tá fazendo tchauzinho. Susan, abre o seu microfone para falar. Olá a todos. Oi, Susan. Parabéns. Olá, parabéns. Ganhaste o livro, Susan. Eu já tenho o livro. Já? Ah, você quer que sorteie de novo? Você quer abrir mão? Quer dar de presente para alguém? Sim, poderia, porque eu já tenho o livro. Então vamos Então sorteia de novo. Se Isso. tem alguém aí que não tem o livro, Não. Uhum. Vamos sortear de novo, então. Muito obrigada, Susan. Estou precisando de um para doar. Vamos lá, vai que prepara. Mais uma chance, hein? Wesley, Roberto. Wesley. Wesley! Parabéns, Wesley! Parabéns. Ele está aí? Olha, Belinha, eu já fui sorteado uma vez. Pega Então o livro e dá, eu abro mão. Hã? Pega e me dá, Roberto. Pega e me dá, Roberto. Eu estou precisando de doar para mim. Não, aí faz outro sorteio. Sorteio também. Ah, não. Obrigado, Wesley. Obrigado. O Adriano está na biblioteca. Na realidade, é o Roberto que está falando, e não o Wesley. Roberto. Ele entra com o nome de Wesley. É. Ele é o filho dele. Então, mas ele Wesley entra como Roberto. Wesley. Uhum. O Wesley Roberto é meu. Vamos lá. Segue outro, não? Então vou clicar de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Já. Luciênio. Ô, Glória! Ô, Glória, muito bem. Parabéns, Vai servir Luciênio. bastante, porque a minha leitura é sempre no e-book, né? Eu estava esperando também. Gente, Parabéns, parabéns. Mandar, inclusive, fazer a leitura com a minha família, né? Muito mais interessante. Isso. Valeu. Nossa, que parabéns. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Luciênio, Agradeço. depois no privado você passa o endereço para mim ou para o Neemias, por favor? Ok, passo sim, viu? Tá Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Roberto, deixa eu falar com o Roberto um pouquinho depois. Sim, Jorge. Roberto, Tá bom, gente. Boa aquele noite. site. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite. Obrigada, Até semana que Jorge. vem. obrigada, viu, pela aula. Obrigada, Boa noite gente. a todos. Obrigado, Parabéns, boa Jorge. noite.